aula vai tratar de tamanhos e distâncias no universo. Então, quando olhamos uma imagem dessa, que tem uma pessoa olhando o céu, é um sentimento do tipo: quem sou eu? O que é esse universo como um todo? Qual o tamanho de tudo isso que está aí? E quais as distâncias dos astros? Ou até onde vai esse universo? Essas perguntas nos fazemos sempre que observamos um céu estrelado, e essas perguntas são ancestrais, são muito antigas. O ser humano sempre se perguntou isso. Na sequência, a gente pode olhar aqui uma imagem que trata mostra a Terra, depois a posição da Terra no sistema solar, o sistema solar num dos braços da galáxia, a galáxia como um dos membros do grupo local, que são várias galáxias, é um grupo, e depois um superaglomerado local de galáxias e universo formado por vários superaglomerados e vários grupos de galáxias. Então, nessa estrutura, nós podemos pensar o seguinte, como está nessa outra imagem: uma coisa é observar o céu e a outra coisa é entender o universo que está aí. Quer dizer, ver o céu, nós vemos uma semisfera em volta, né, em cima das nossas cabeças, mas depois a gente pode pensar: mas como se sabe que o universo tem tal estrutura, que os planetas giram em torno do Sol, que o Sol está num dos braços da galáxia? Então, essa sequência, a gente acaba pensando como é que o ser humano, ao longo da história, mediu essas distâncias ou pensou em medir o tamanho dos objetos. Nesse próximo slide, nós podemos ver o ser humano primitivo olhando o nascer do Sol numa certa região do horizonte. E nessa região do horizonte, ele já sabia que o Sol sempre nascendo ali significava, nessa posição, por exemplo, o começo da primavera, ou em outra posição, o começo de outra estação, por assim dizer. Então, cada posição que o Sol estava no horizonte era representativa do início de uma estação. Isso era importante porque o homem controlava, conhecendo o calendário, controlava a data de plantio e colheita, não é? Controlava os animais, enfim, e foi uma maneira do homem se tornar sedentário. Um dos lugares que aconteceu isso foi o Stonehenge, que até hoje está lá na Inglaterra, cujo alinhamento de pedras, que nós podemos ver ainda nesse outro slide, mostra a posição em que o Sol nasce quando começa, por exemplo, o inverno e assim por diante. Ou quando o Sol nasce, quando começa o verão, e várias outras e as outras estações também. Mas conhecer as estações do ano, assim como os egípcios fizeram, aqui nós podemos ver as várias estações dos egípcios, esse conhecimento astronômico, que também foi importante para a agricultura, como nós podemos olhar nesse outro slide, foram usados vários instrumentos de medidas de ângulos, como quadrantes, sextantes, balestilhas, enfim, e um dos lugares mais importantes para isso, para desenvolver esses conhecimentos, foi a Escola de Alexandria, onde nós tivemos a colaboração, aí, digamos, a contribuição de vários astrônomos, como Eratóstenes, Aristarco e Hipparco. Nessa imagem nós vemos, por exemplo, o que seria um astrônomo na Escola de Alexandria, observando com uma balestilha, se parece uma antena que ele está apontando para o céu, não é? Mas com isso se media ângulos, não é? Entre as estrelas, entre os objetos. Como esse outro slide que nós estamos vendo aqui, podemos ver que a estrela vermelha está a um certo ângulo do horizonte e a estrela azul está a um ângulo maior. Isso é possível dadas as posições dessa haste móvel, que é vertical, que é perpendicular àquela haste que está apontando, por exemplo, agora para a estrela B. E aí, o tamanho da Terra e as distâncias Terra-Sol e Terra-Lua foram calculadas de várias maneiras. Por exemplo, aqui, da Terra, a seguinte coisa: um poste que estava na cidade de Alexandria e um poço que estava em Siene. Num certo dia, quando o Sol passava pelo meridiano em Siene e também passava em Alexandria, o que acontecia? O Sol iluminava o fundo do poço em Siene e com isso daria para perceber que os raios de Sol estão inclinados, então o Sol estava a pino para quem estava naquela região, naquela cidade. No mesmo dia, em Alexandria,
uh, a so essa sombra desse poste tinha um determinado ângulo, esse ângulo beta que podemos olhar nessa figura. Esse ângulo beta é a mesma coisa que o ângulo beta tomado no centro da Terra, a partir daquelas linhas formadas pela vertical do poste e a vertical do poço. Sabendo a distância D entre as duas cidades, calculava-se o raio da Terra utilizando essas equações que estão nesse outro slide. Como o valor da distância entre as duas cidades é da ordem de 800 km, e o ângulo alfa 7,2 graus, ou que seja, 7 graus, a medida resultava numa circunferência da Terra com 40 mil quilômetros. Calculando o raio, teremos 6.369. Hoje nós conhecemos esse raio da ordem de 6.378, portanto, muito próximo daquilo que Eratóstenes mediu na época. Muito bem. Então, Aristarco de Samos, logo também na Escola de Alexandria, mediu, por exemplo, a distância Terra-Lua e Terra-Sol, levando em conta o ângulo θ que aparece nessa figura, a distância Terra-Lua D, Dzinho, e a distância Terra-Sol, Dzão. Calculando o cosseno desse ângulo, verifica-se o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Colocando os valores, verifica que o cosseno de 87 graus tem um certo valor, que é 0,005, e a relação das distâncias entre Terra-Lua e Terra-Sol é 20 vezes. Então, D grande é da ordem de 20 vezes D pequeno. Bom, hoje nós sabemos que não é bem isso, é da ordem de 400 vezes essa proporção. Mas, de qualquer maneira, o método é razoável. Por que não se chegou a uma coisa melhor? Porque qualquer pequena variação desse ângulo pode se levar a uma diferença maior nesses cálculos. Bom, depois, essas distâncias, nós podemos pensar também numa maneira de saber o tamanho da Lua. A Lua, então, que é da ordem de 1/3 do tamanho da Terra, mas nesse slide fica bem claro aqui que era medindo a passagem da sombra da Lua durante um eclipse total, não é? A passagem da Lua na sombra da Terra. Isso foi possível, não é? Pegando um eclipse que a Lua passaria bem no meio da sombra da Terra, deu para se verificar que o tempo, que era o tempo da passagem da Lua aí, era da ordem de 3 vezes e meia. Então, assumindo que a sombra da Terra tem mais ou menos o diâmetro do nosso planeta, se verifica que a Lua é 3 vezes e meia menor do que a Terra, ou algo desse tipo. Muito bem, instrumentos como o astrolábio, que eram usados pelos árabes para medir, por exemplo, a altura de uma estrela ou do Sol sobre o horizonte, ou a distância dos astros com relação ao zênite, a distância angular, não é? Foram mostrados também, por exemplo, em lugares, em certas situações e outros contextos, né? Como, por exemplo, aqui, essa cena do filme O Nome da Rosa, onde tem um monge observando o céu com um sextante, ali também tem um quadrante em cima, não é, da mesa, em cima da câmara, se não me engano, pela cena do filme. Nas navegações, o astrolábio também era usado, como esse navegador que nós estamos olhando aí, apontando para uma estrela, e a medida no círculo aí do astrolábio dava o ângulo que era aquela estrela, por exemplo. No filme 1492, mostra aí, por exemplo, o personagem que fazia o Cristóvão Colombo, mostrando também o uso de um quadrante. Bom, com essas medidas de ângulos, a gente tem a contribuição de Tycho Brahe, que aparece nessa outra figura, que era um observador de uma época onde não existiam telescópios, ou quando não existiam telescópios, e com essas medidas do céu, Johannes Kepler utilizou, então, essas medidas para conhecer melhor as órbitas dos planetas, e particularmente ele determinou, hoje, aquelas são conhecidas como leis de Kepler. Então, essas questões de determinação do período de um planeta, a distância do planeta com relação ao Sol, esse tipo de coisa foi medida por conta de instrumentos, medidas de ângulo, ainda antes da invenção do telescópio. O telescópio que teria sido inventado por Hans Lippershey, que nós estamos olhando aqui nesse outro slide, com seus 2 filhos observando também, que diz a lenda, não é, que por conta dos filhos, brincando com 2 lentes, verificaram que, colocando as 2 lentes em situações, em distâncias apropriadas, era possível ampliar a imagem dos objetos, não é?
Com isso, Galileu também construiu uma luneta, levando em conta essa ideia, e com isso fez, em 1609, as suas primeiras observações e descobertas. Entre elas, coisas que nós não observamos a olho nu, como, por exemplo, vemos aqui nesse slide, que são as manchas solares, por exemplo, as crateras e montanhas da Lua. Claro que as manchas solares têm que ser observadas com filtros apropriados. Galileu não fez isso, ficou cego mais, né, quando ele estava com mais idade, não é? As fases de Vênus também são observadas com auxílio de instrumentos, como nós podemos ver nessa outra imagem. Nessa outra, as luas de Júpiter, ainda com desenhos do Galileu, e as formas de Saturno, não é? Formas porque ele não sabia exatamente que eram anéis, como foi descoberto depois. Ele achava que eram formas diferentes, ele relatou algo desse tipo, né? Depois, vários outros telescópios foram inventados historicamente, foram importantes na Europa, por exemplo, no século XVII, como um observatório de Danzig, na Alemanha, essa outra imagem aqui do observatório de Paris, na França, e aí nós temos algumas imagens do Cassini, do Rømer, esse outro que está observando numa luneta, foi o camarada que determinou a velocidade da luz, observando as luas de Júpiter, né? O observatório de Greenwich, na Inglaterra. Nós temos então aí Isaac Newton, que entre outras coisas, né, que foi o famoso estudioso da lei da gravitação universal, as famosas leis de Newton e tudo, não é? Ele também inventou um telescópio que é o refletor, que nós observamos aí. Como é que funciona, então? Quais são os tipos de telescópio? Nós vemos aqui a luneta, o telescópio refrator, que utiliza uma objetiva e uma ocular, ambas, digamos assim, em geral, sendo lentes biconvexas. Existem outras combinações, mas particularmente nesse slide, são duas lentes biconvexas. Nós temos também o telescópio refletor newtoniano, que tem um espelho primário, manda a luz para o espelho secundário, que é plano, e esse manda a luz para uma ocular, que aí então a pessoa observa. Mas também tem o Cassegrain, que tem um furo no espelho principal, ele recebe a luz, manda para o secundário, e o secundário manda a luz para o centro do furo, lá para o furo, que é o centro do espelho principal, e lá a luz vai incidir numa ocular, é o tipo Cassegrain, né? Mas o Newton estudou então a decomposição da luz branca, dando as 7 cores do arco-íris, e com a evolução dos telescópios, foi se conhecendo mais astros e foi alargando a nossa visão do universo. Isso é que é importante dizer aqui, né? Então, depois do primeiro telescópio, da primeira luneta do Galileu, outros instrumentos foram construídos, assim como nesses observatórios que eu comentei agora, mas particularmente uma contribuição importante foi dada por William Herschel, que observando com um telescópio não muito grande, um telescópio que hoje seria de um amador, assim, usado no fundo de quintal, ele descobriu o planeta Urano. E aqui aparece, por exemplo, a imagem de Herschel, inclusive com a sua irmã Carolina Herschel, que também era astrônoma e descobriram vários objetos com esse telescópio. Mas também Herschel acabou construindo um telescópio que tinha 1,20 m de diâmetro, como esse que nós estamos olhando aí, que parece que tem uma casa na base e um sistema de movimento com rodinhas que permitia observar o céu ao longo do horizonte, algum certo objeto, e também com roldanas que permitiria subir e descer o telescópio, como nós estamos observando aqui. Esses vários aparelhos, então, que foram usados para investigar o céu e descobrir muitos objetos. A gente também tem aqui a descoberta de Ceres por um astrônomo chamado Piazzi. Ceres foi o primeiro asteroide e hoje é classificado como planeta anão, mas a determinação de órbita foi feita por Gauss, o famoso matemático, que graças à sua contribuição também foi possível conhecer melhor a órbita dos objetos no sistema solar, né? Tanto assim que, na sequência, devido às irregularidades no movimento de Urano, por ele sofrer perturbações, não é assim que se fala, se previu teoricamente que além de Urano deveria ter um outro planeta. E com isso, dados os cálculos matemáticos que foram feitos, tanto por Adams, não é, como também por Leverrier, Adams acabou engavetando os seus cálculos, os cálculos foram engavetados pelo diretor do Observatório de Greenwich, né? Mas Leverrier, Leverrier na França, mandou suas previsões, digamos assim, teoricamente calculadas, para Gold, que era um astrônomo alemão. E esse outro astrônomo, então, na Alemanha, vai apontar o telescópio
em Berlim, não é? Aponta o telescópio para aquela região que foi prevista a existência de outro planeta, e lá ele descobre, com erro, se não me engano, de menos de 1 grau, o outro planeta na ordem de distância ao Sol, que é Netuno, né? E isso também, claro, decorrente de cálculos de órbita e de distância. E aí nós podemos nos perguntar, então como é que a gente sabe a distância dos planetas do sistema solar, né? Os planetas interiores têm um cálculo que é baseado nessa figura que eu estou mostrando aqui. Então é a distância de um planeta ao Sol, não é? Depois a distância da Terra ao Sol. Esta relação aparece medindo-se o ângulo E, que nós estamos mostrando aí, e o seno desse ângulo vai dizer a distância do planeta ao Sol. Quer dizer, essa relação aí, supondo a distância Terra-Sol como uma unidade astronômica, o planeta, então, é possível fazer quanto de uma unidade astronômica o planeta está. Por exemplo, não, nesse modelo esse modelo é usado para os planetas interiores, que são Mercúrio e Vênus. No outro slide aparece também o cálculo para planetas exteriores, onde nós podemos observar né, nas duas figuras, ali foi detalhado melhor aquele ângulo delta e o ângulo gama, né? Por conta disso também se usa a ideia do seno, e calculando-se pela ideia do seno, dá para sabermos a distância do planeta ao Sol, que nós estamos chamando de d minúsculo, mas é uma relação entre a distância da Terra ao Sol sobre o seno. Então, fazendo esse tipo de cálculo, é possível saber, agora sem entrar em detalhes, mas é assim que se sabe a distância dos planetas exteriores. Portanto, Marte, Júpiter, Saturno e também Netuno. Já que Plutão foi mais recentemente, isso já está fazendo quase que 10 anos, não é? Reclassificado, então, como planeta anão. Mas o sistema solar em escala, agora nós podemos observar essas outras imagens aqui, o sistema solar em escala pode ser feito numa atividade em sala de aula, por exemplo, utilizando essas figuras, né? Vejam que essa figura aqui, né, dá para notar o tamanho da Terra comparado com Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão, nessa primeira imagem. Depois a gente pode comparar Júpiter e Saturno, e a Terra fica uma bolinha bem menor do que as outras. E aí, comparando o Sol com Júpiter, Saturno e etc., notem que a Terra é um pontinho, praticamente, nessa última figura. Muito bem, aí, como é que poderíamos medir as distâncias dos planetas, não é? Ou melhor, como é que a gente poderia mostrar as distâncias dos planetas ao Sol em escala, isso em sala de aula? Bom, é possível fazer isso desde uma escala dentro de uma mesma sala de aula, ou então fazer no pátio, ou ainda observarmos, digamos, num lugar mais amplo, não é? Que teremos aí da ordem de 1 quilômetro para caminharmos com os alunos. Mas, de qualquer maneira, se pegássemos, por exemplo, um bexigão de 80 centímetros de diâmetro, para ser o Sol, nós podemos dizer que a Lua, Mercúrio estaria a 33 metros, a Terra a 86 e Plutão a cerca de 3,4 quilômetros, que está nesse outro slide, não é? Então nós temos aí o diâmetro dos planetas e a distância ao Sol. Mas é difícil fazermos um modelo que ao mesmo tempo dê conta de diâmetro e distância. Mas isso é possível fazendo algumas coisas. Por exemplo, se pegarmos essa outra tabela, a sugestão de usar uma quadra oficial de futebol de salão ou pátio de uma escola que tenha, por exemplo, 40 metros. Vamos chegar à conclusão que, levando em conta ainda Plutão como sendo um objeto do sistema solar, não mais classificado como planeta, mas a gente inclui nessa medida, supondo o Sol, então, ainda no outro slide, como estando num dos gols, nessa quadra oficial de futebol de salão, e nem todas as escolas têm uma quadra oficial, algumas têm uma quadra menor, note-se que Plutão está quase perto do outro gol, né? Quase no outro gol. E aí na área, por exemplo, na área mais próxima do Sol, nós temos a Terra. Júpiter já está a uma boa distância, perto da marca do pênalti aí, não é? Depois nós estamos olhando a marca do pênalti, uma marca que está interna aí na área, né? E depois na outra lá nós temos Saturno, depois Urano, Netuno e Plutão. Bom, fazendo isso, como é que se calcula esse tipo de coisa? Os cálculos são dados nessa escala que nós podemos utilizar colocando essas medidas. Então,
é possível, digamos, verificar aqui, nessa outra tabela, quais são as distâncias dos planetas nessa escala. Nós podemos notar aqui, por exemplo, nessa imagem, que o Sol estaria, então, no Gol, que é na escala, né, está zero de distância, não é? E à medida que nós vamos seguindo os planetas, vejam que o Mercúrio está a 0,4 metros, portanto a 40 centímetros, Vênus a 70 centímetros, a Terra 1 metro. 1 metro para fazer o cálculo, não é, em unidades astronômicas, que nós chamamos então, a Terra está a uma unidade astronômica do Sol, e os planetas, por exemplo, Mercúrio e Vênus, 0,4 e 0,7. E aí, se formos olhar Marte, Júpiter, Saturno, etc., notem que Plutão está a 39,5 metros, portanto, perto lá do outro Gol, não é? Muito bem, aí voltando na questão de diâmetro, distância, como é que resolvemos essa questão, etc. Tem vários modelos para fazer isso, didaticamente, mas um deles é utilizar os modelos dessa bola de parque de diversões, como nós chamamos, essa bola amarela, e utilizar outros objetos, como aparece nesse slide aqui, e aparece nesse outro ainda. Vejam, Mercúrio, por exemplo, mostrado com um alfinete. E aí, sem cabeça. Note que aqui, pelo slide que nós estamos olhando, né, é só o diâmetro do próprio alfinete. A Terra e Vênus e a Terra, nós podemos olhar com essa outra figura, seriam as cabeças dos alfinetes, com essa bolinha, não é? E Marte seria um alfinete com uma cabeça, não com bolinha, mas uma cabeça, né, de um alfinete tradicional, vamos dizer assim, né? Depois, nós podemos utilizar uma bola de golfe, não é? Na sequência, que seria Júpiter, Saturno com uma bola de ping-pong, mas aí usando um pedaço de plástico, que pode ser o fundo de um prato de plástico, não é? Mostrando os seus anéis, e Urano e Netuno como aproximadamente bolinhas de gude, não é? Mostrados aqui nessa outra imagem. Então, com isso, nós temos uma sequência de um modelo que pode ser usado para diferentes escalas aí, para mostrar o sistema solar, como é que funciona, digamos, numa certa escala, então. E também existem outras referências que foram usadas por colegas, como, por exemplo, Cristina Leite, que apresenta a ideia de que andando muitos metros, assim, é possível estabelecer a distância, digamos, de Plutão, assim como o tamanho dos planetas e a distância ao mesmo tempo na escala. A outra possibilidade é usar a Terra como grão de pimenta, que também foi usada em outra referência por outros colegas, mas também que pode ser vista nesse slide, né? Então, existem várias oficinas, como estamos mostrando aqui, um slide de atividade sobre o sistema solar para a 7ª série em Valinhos, que eu tive a oportunidade de trabalhar, dá para notar aqui nesses slides essa proporção, e aí o que se pergunta para os alunos, não é? Se volta e se pergunta, bom, qual é a ideia de mostrarmos que a Terra está, né, em certa distância com relação ao Sol? Algo que salta à vista, depois de termos perguntado para os alunos, é verificar que os planetas mais próximos estão próximos entre si, muito próximos entre si. Não é isso medindo ainda, fazendo aquela ideia do campo de futebol, não é? Note que a Terra e até Marte, por exemplo, estão muito próximos do Sol. Mas daí então, de Júpiter, Saturno, Urano, etc., e até Plutão, eles vão ficando muito distantes. Qual é a ideia? Se os planetas estiverem muito próximos ao Sol, não é possível ter água, não é possível ter água no estado líquido. Se os planetas estão muito afastados, também não é possível ter água no estado líquido, seria água gelada. Então, mesmo ainda tendo a hipótese de ter vida, não é? Já porque tem água gelada, em, por exemplo, luas de Júpiter, não do jeito que nós conhecemos a vida, que é baseada na água líquida, note que só a Terra tem essas condições. E por isso essa situação especial permitiu a vida no nosso planeta. Então isso chama atenção quando os alunos observam o sistema solar em escala, como essa atividade que eu acabei de mostrar. Muito bem. E agora, na sequência, nós podemos nos perguntar, bom, mas para além do sistema solar, como é que foram as distâncias e os tamanhos calculados ao longo da história para outros objetos? Bom, e aqui nós temos essa imagem
que mostra uma casinha à noite, com o céu muito estrelado, mostrando inclusive ali a Lua. O que se observa, não é? Como é que a gente pode saber, por exemplo, a distância de uma estrela? Então, nesse outro slide, mostra o que seria uma estrela que estaria na posição A, e nós podemos fazer aquela brincadeira que se faz colocando uma caneta na frente né, olhando de frente para uma caneta, onde você fecha um olho, observa aquela caneta projetada no fundo da sala, e se você alternadamente deixar um olho aberto e o outro fechado e depois inverter, você vai notar que há um deslocamento, parece que há um deslocamento da caneta no fundo da sala. Isso é o efeito da paralaxe, né? Por conta disso, foram medidas estrelas próximas, relativamente próximas, né? Onde nessa situação aqui do desenho nós podemos ver a estrela na posição A, nós temos a distância da estrela ao Sol, e devido à paralaxe, ou metade da paralaxe, note que isso é feito com a Terra em dois pontos da órbita, dois pontos extremos da órbita, não é? E note que olhando da posição A maiúsculo, a gente vê a estrela Azinho, né? Projetada lá numa posição que nós chamamos de A2. E a Terra na posição A', nós observamos a estrela lá projetada na situação A1. Quer dizer, o ângulo entre A2 e A1 é possível ser medido por causa da distância em graus que se vê no céu, não é? Isso em placas fotográficas os astrônomos fizeram, e daí a metade disso significa o ângulo P, esse ângulo P que está mostrado aí. Então, como é que se faz o ângulo P? Utilizando o conceito de tangente, esse P, né, é o ângulo que nós estamos chamando de alfa aí também, né, nesse desenho, tanto faz, né? Mas a tangente de alfa, que é também a tangente de P, é entendida como o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é AB e o cateto adjacente é Dzão. Então, se aplicarmos essa ideia, a paralaxe de 1 segundo de arco seria a ideia de 3,26 anos-luz, e é o que nós chamamos de um parsec. Mas veja, a estrela mais próxima da Terra, que é do grupo de Alpha Centauri, que na verdade é uma estrela tripla, não é? É da ordem de 0,76 segundos de arco, é menos do que um segundo. Então, significa que o ângulo menor ainda, a distância é maior, não é? Então, significa que essa estrela está a cerca de 4,3 anos-luz de distância, a estrela mais próxima da Terra. E medidas desse tipo foram feitas por Bessel em 1838, aí aparece 61 Cygni, não é? Na constelação de signos, né, do cisne. É possível também notar que várias foram medidas desse jeito, como nós estamos aqui pulando esse próximo slide, nós vemos aí a distância da estrela mais próxima ao Sol, vemos aí a paralaxe, por exemplo, de Próxima Centauri, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, que são as outras estrelas do grupo de Alpha Centauri, a estrela de Barnard, né, Sirius A e Sirius B, então as várias medidas aí, não é? Então nós temos a paralaxe, nós temos a distância em quilômetros, nós temos o ano-luz e a distância em parsec. Mas vamos voltar a esse outro slide, não é? Para comentar sobre a ideia do ano-luz. Que ideia é essa? Como é que a gente pensa isso? Bom, se nós contarmos 1 segundo, quer dizer, imagine que a gente possa bater palma e contar 1, 2, quer dizer, nesse intervalo de 1 segundo, a luz, se eu acender uma lanterna, a luz terá percorrido 300 mil quilômetros, que é a velocidade da luz, é isso, 300 mil quilômetros por segundo, não é? Então, se a luz percorre em 1 segundo essa quantidade, imagine agora o que seria quanto que a luz percorreria durante 1 minuto. E aí, durante 1 hora, depois durante 24 horas, depois 1 mês, ao término de 1 ano, a luz terá percorrido 9,5 trilhões de quilômetros. Então, para aproximarmos, a gente diz assim que 1 ano-luz é da ordem de 10 trilhões de quilômetros, não é? Essa é a medida do chamado 1 ano-luz. Então, 1 ano-luz significa 1 ano, não é? A velocidade da luz, que é percorrer o quê? Da ordem de 10 trilhões de quilômetros.
Então, a estrela mais próxima, que fica a 4,3 ou 4,4 anos-luz, que é uma delas do grupo de Alpha Centauri, e temos a ideia, então, de que a cerca de 40 trilhões de quilômetros de distância essa estrela está de nós. Então, essa história, essa ideia do ano-luz, nós podemos aplicar também pensando, será que o brilho das estrelas tem a ver com a sua distância, ou será que as estrelas são mais brilhantes umas que as outras? Então, por exemplo, se pegarmos essa outra fotografia feita no Observatório de Campinas, das estrelas do Cruzeiro do Sul e mais Alfa e Beta Centauri, que são essas duas que estão apontando para o Cruzeiro, nós vemos que, por exemplo, Alfa e Beta Centauri, uma delas está a 4,4 anos-luz, como nós tínhamos conversado, a outra já está a 530 anos-luz, notem, Aí, entre Alfa Crucis, que é a alfa do Cruzeiro, até Epsilon, que é só seguir aí os ponteiros do relógio, a gente vai ter as várias distâncias, 321 anos-luz, 353, delta, alfa, beta, gama. Gama já cai para 88 anos-luz. Vejam que tudo isso depende, então, do tamanho da estrela também, O brilho, Brilho e distância estão relacionados, mas estão relacionados também com o tamanho da estrela, O brilho está relacionado com tudo isso. Então, são algumas medidas que nós temos aí das estrelas, e daqui a gente começa a falar da espectroscopia, que é o nascimento da astrofísica, Bom, nós vemos aqui nesse outro slide que todo mundo sabe que colocando certos materiais para queimar na chama, podem resultar em chamas de cores diferentes, como por exemplo, se eu jogar sal de cozinha na chama do fogão, vai ficar uma chama amarela, um amarelo bem forte, Bom, sabendo dessa ideia de que existe emissão de luz, enfim, mas como seria se isso fosse colocado num instrumento como esse, que nós podemos ver no slide, que é passar a luz da estrela ou a luz do Sol por um prisma e aí verificarmos decompondo as cores do arco-íris, Note que no primeiro, quando eu tenho uma lâmpada, a lâmpada de gás, a lâmpada, uma dessas, por exemplo, uma lâmpada de filamento, que hoje já não se fabrica mais, mas de qualquer maneira nós estamos olhando aí o espectro contínuo, Poderíamos ter outra lâmpada, mas de qualquer maneira nós podemos ver aí o espectro contínuo, que não mostra linhas, raias, de forma nenhuma, mas se eu tiver um gás quente fazendo isso, que a luz passe, e o gás quente vai emitir essa luz, como por exemplo o teste de chama que eu falei, nós vamos ter um espectro de emissão, onde só as raias vão aparecer raias resultante dos pulos dos elétrons dos respectivos metais que tem ali na amostra que está sendo queimada, Mas se observarmos o outro, que é o chamado espectro de absorção, isso acontece quando nós temos uma fonte, nós temos um gás de temperatura mais baixa no meio do caminho, e depois, passando essa luz por um prisma, nós temos um espectro de absorção, ou seja, é o contínuo, mas com certas linhas que mostram que essas linhas mostram absorções que aconteceram por conta dos elementos que tem no gás frio. Então, esses elementos, em vez de estarem emitindo, eles estão fazendo o contrário, estão recebendo essa energia e como eles recebem, não permite que essa energia passe. E por conta disso ficam essas linhas escuras, Bom, esse tipo de propriedade foi estudado para se conhecer quais são os elementos que tem no Sol, os elementos que tem nas estrelas. Vejam aqui esse slide, que tem um espectro solar. Nesse outro está mostrado, Para cada linha, para cada frequência que aparece aí, ou o comprimento de onda, melhor dizendo, tem vários elementos associados. Notem ali que o amarelo está destacado, que é a cor do sódio, quer dizer, por conta do pulo que o elétron do sódio faz, e a gente observa isso. Bom, no século XX, por conta dos grandes telescópios, a astronomia teve outra expansão. O universo acabou tendo uma expansão por conta do conhecimento do ser humano. Então, tivemos aí os grandes observatórios dos Estados Unidos, como Monte Wilson, Monte Palomar. Monte Wilson, um telescópio de 2,5 metros, Palomar com 5 metros. E aí teve uma polêmica entre Harlow Shapley e De Curtis, E também foi utilizado aí os cálculos de Henrietta Leavitt, Vejam aqui nesse slide, nós estamos vendo um céu estrelado,
Nesse outro, nós estamos observando a Via Láctea, não é? Que nós conhecemos já bem a nossa galáxia, que é essa mancha branca que observamos no céu já a olho nu. Mas a nossa galáxia, que temos aí uma estrutura que hoje nós sabemos, é possível até mostrar esse slide mais para frente, mas sabemos hoje que o Sol está num dos braços da galáxia e a uma certa distância do seu centro, como por exemplo vemos aqui nessa outra figura. O Sol está a cerca de 30 mil anos-luz do centro da galáxia, tem mais 20 mil anos-luz até a borda, né? E a galáxia, então, por conta disso, tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. É como se fosse um ovo frito, quer dizer, há uma parte mais central e aquela parte mais periférica. Então, do resto ali, né? Então ele tem 100 mil anos-luz de diâmetro e 10 mil anos-luz de espessura, vamos dizer assim, né? E aí no outro desenho está mostrado em parsecs, né? Bom, mas como é que se obteve essa distância? Como é que a gente sabe essas coisas? É possível medir a distância das estrelas não só por paralaxe, mas se descobriu que as estrelas cefeidas, que são uma espécie de variáveis, não é? Elas brilham fazendo um certo gráfico de brilho ao longo dos dias, né? Então, Henrietta Leavitt, que utilizou isso, note aqui nessa foto, essa moça, não é? E junto com, numa outra foto, com as várias mulheres aí que trabalhavam no grupo de Harvard, que foi muito famoso porque no Observatório de Harvard mediram essas distâncias, mediram espectros, né? Um trabalho meticuloso feito por esse grupo de mulheres que foi notável na história, né? E aí, observando, por exemplo, variáveis cefeidas numa das nuvens de Magalhães, aqui a gente está vendo nessa foto as nuvens de Magalhães, a Henrietta Leavitt verificou, por exemplo, que uma estrela cefeida foi encontrada numa das nuvens de Magalhães, e que é uma das galáxias satélites da nossa, e com isso ela acabou determinando a distância dessa galáxia, não é? E olha que interessante, aqui mostra a curva de luz de delta Cephei, que é o protótipo das estrelas cefeidas. Dá para notar que ela tem uma variação de brilho, o que corresponde a uma oscilação do tamanho da estrela. E ao longo dos dias ela vai variando ali de brilho, não é? Mas ali nós podemos ver, por conta disso, que houve uma polêmica ali não, houve, perdão, ainda estamos falando da relação da período luminosidade, que aparece nesse outro gráfico, nesse outro slide, não é? E a ideia, para simplificar, é a seguinte: sabendo que a estrela tem um certo período de variabilidade, e sabendo da diferença de magnitude que ela vai sofrer, diferença de brilho ao longo dos dias, é possível, por meio dessas equações, calcular a distância da estrela. Bom, então, se conhecermos uma cefeida numa galáxia, é possível saber a distância dessa galáxia. O que acontecia nessa época? Essa polêmica que tem depois desse slide aqui, tem uma situação que tem essa seta. Quer dizer, existia a ideia de que a nossa galáxia, não é, era conhecida como uma faixa branca no céu, e depois Galileu viu que essa galáxia era um conjunto de muitas estrelas, né? Herschel já tinha feito uma ideia de achar que o Sol estava no centro da galáxia, que a galáxia tinha um certo formato, né? Foi uma primeira contribuição para isso, mas o grande debate que aconteceu na história foi que se pensava o seguinte: ou as galáxias eram objetos exteriores à nossa, né, ou eram nebulosas, ou seja, objetos interiores à nossa galáxia. Hoje nós sabemos que nebulosas são regiões de nuvens de gás e poeira que tem no espaço, que são berços de estrelas ou são resultado de mortes de estrelas, não é? Do resultado da explosão de uma estrela. Mas ou também uma estrela que encolheu e virou uma nebulosa em forma de anel. Mas a ideia de que essas chamadas nebulosas, né, que muitas, o telescópio não conseguia identificar se tinham estrelas ali, mas tinham formatos espirais, enfim, eram objetos externos à nossa galáxia ou eram objetos internos, né? Essa polêmica persistiu durante muito tempo, ocorreu o famoso debate, né? Mas, como nós observamos aqui, por exemplo, Andrômeda é uma galáxia que nesse slide aqui aparece, né? Dá para notar que ela aparece com uma manchinha no céu. E essa outra, então, mostra o tamanho de Andrômeda, se fosse comparada com a Lua, se a gente tivesse uma câmera que observasse as duas próximas. A Andrômeda realmente tem um tamanho muito grande no céu. É que nós não observamos toda essa extensão, porque a olho nu não é possível isso aí, não é?
é muito fraca, né? Não é de tanto brilho. Mas já se observavam várias galáxias, como tem aqui nesse outro slide, e daí, por conta do projeto de George Ellery Hale, que aparece aqui, não é, nesse slide, tivemos a grande descoberta feita por Hubble no telescópio de 2,5 metros do Monte Wilson, não é? O que fez o Hubble? O Hubble descobriu, com esse grande telescópio, uma variável cefeida na galáxia de Andrômeda. Então, por conta disso, como nós observamos aqui, a variável está nessa imagem, nesse pontinho aí que ele observou, né? Por conta disso, o que acontece? Na época, ele determinou a distância da galáxia de Andrômeda, que corresponderia a 900 mil anos-luz. Portanto, mais afastado do que qualquer objeto naquela época conhecido dentro da nossa galáxia. Então, por conta disso, ele acabou ajudando a concordarem, não é? Historicamente houve uma concordância com a ideia de De Curtis e não a ideia de Harlow Shapley, que estava naquele outro slide. Então, ou seja, as galáxias são objetos exteriores à nossa galáxia. Então, com isso, aumentou muito também a proporção do nosso universo. Notem que aí vários outros telescópios foram usados historicamente, e de lá para cá, muitas descobertas de galáxias foram ocorrendo, né? Então o universo se alargou muito. Note que aqui nós temos a imagem do telescópio de 5 metros de Monte Palomar. Note que o observador... Olha esses dois caras aqui comparado com o tamanho do espelho, não é? São muito pequenos, né? Note também que o observador está dentro do telescópio. Ele tem que entrar lá no telescópio para colocar a placa fotográfica e hoje talvez outros detectores, enfim, né? Aí digamos com CCD, não é? Podemos ver outros grandes telescópios, como o VLT, que é o telescópio do ESO lá no Chile, o Large Binocular Telescope, que está aqui nessa outra imagem, um grande binóculo, como se fosse assim. No Mauna Kea, no Havaí, que é um monte que aí aparece com vários observatórios, que existe ali naquele lugar, também muito altos, numa situação de grande altitude. Nós temos o Keck, que é um dos telescópios, um dos observatórios que aparece também lá no Mauna Kea, no Havaí. E nós temos também a radioastronomia. Com esses dois slides, nós podemos notar que antenas de radiotelescópios também foram utilizados ao longo da história para observar esses objetos. E mais recentemente, não muito recentemente, mas desde a década de 90, o telescópio espacial, que permitiu fazer medidas e observações muito, muito boas e que estão aí na sequência. O que se vê com esses grandes instrumentos? Como eu estou mostrando aqui, as galáxias, isso já desde o tempo do Hubble, são classificadas em espirais, elípticas, espirais barradas ou até irregulares, né? E temos aqui várias galáxias com essa conformação, com esses que é formado por várias galáxias, não é? Formado por e aqui nós temos aí a contribuição de várias medidas que aconteceram ao longo da história. Por exemplo, aqui, né? O grupo local tem mais de 54 galáxias e o grupo vai até 100 milhões de anos-luz de diâmetro. Notem que nessa imagem aparece a Via Láctea que está no meio, nós vemos a galáxia de Andrômeda, que está aqui à direita, a galáxia do Triângulo, que é essa que está mais ou menos aí no meio do caminho, pelo que está mostrado aqui, não é? E várias outras galáxias. Mas as galáxias também estão organizadas, vamos dizer assim, não é? Em aglomerados de galáxias. Como existem vários aglomerados, nós podemos olhar nesse outro aqui, nesse outro slide, o superaglomerado de Virgo, de Perseus, de Coma Berenices, né, é uma outra constelação. Note que de Virgem, da constelação de Virgem, chamado Virgo, tem por exemplo, 3.000 galáxias. Em Perseus, 600 galáxias. Em Coma, tem 1.200 galáxias. Então, o universo, como eu estou dizendo, foi se expandindo. Esses são objetos muito, muito afastados, estão os quasares também, não é? E aqui aparece uma imagem do Hubble observando num dos telescópios também de Monte Wilson aí para tirar fotografia na época, não é? E a ideia da expansão do universo, quer dizer, de onde veio a ideia da expansão do universo que foi usada pelo próprio Hubble para contribuir com essa ideia? Bom, aí nós vamos olhar o chamado efeito Doppler, que é já originalmente pensado no som, não é? O efeito Doppler era aquele efeito que quando um objeto que emite som passa por nós, depois se afasta,
ele vai, essa diferença de som, que vai se tornando mais agudo e depois mais grave, não é? Algo como assim, quer dizer, esse tipo de coisa, no som é notável, porque o deslocamento do objeto que emite som vai mostrando que as ondas vão se deslocando em tamanhos diferentes, e por isso vai provocando que o som vá ficando mais grave, né? Por conta disso, o que acontece, né? Mais grave porque a frequência é mais baixa. Se aplicando essa ideia para a luz, aí virou o efeito Doppler-Fizeau, né? Aplicando para a luz, isso vai acontecer algo como que, se o objeto está se afastando, as raias espectrais vão ser deslocadas para o vermelho. Por isso que nós chamamos de deslocamento para o vermelho, quando, por exemplo, uma galáxia está se afastando da Terra, não é? Então ela tem as raias que aparecem ali no espectro, mas as raias, que seriam normais, deslocadas para o vermelho. E por que então? Porque se supõe isso, se é essa a coisa mais aceita, não é? Se bem que tem gente que até acha que é diferente isso, contesta essa ideia, mas é mais aceito pela comunidade a ideia de que realmente há um desvio para o vermelho por conta do afastamento da galáxia. E se ela estivesse aproximando, aí teria um deslocamento para o azul, né, que é o outro lado do espectro. Baseado nessa ideia, nós podemos ver esse outro slide, que tem uma imagem ali, digamos, de uma galáxia, e aí a seta vai mudando de lugar, assim como uma ou outra galáxia vai sendo apontada no gráfico. Quer dizer, cada galáxia que aparece na foto vai aparecendo também uma imagem do seu espectro, e aquele par de raias, vocês vão vendo que muda de lugar, e isso significa que a galáxia tem uma velocidade de afastamento diferente e mostra que tem uma distância diferente com relação à nossa galáxia ou com relação à Terra. Então, com isso foram aplicados esses números e se estabeleceu a chamada lei de Hubble, não é? Que tem a ver com o afastamento das galáxias, né? E com isso, nós temos algumas ideias, que, por exemplo, o mais importante até agora é dizer que já que as galáxias estão se afastando, tudo indica que elas estavam muito próximas no passado. Então, se a gente pudesse voltar ao filme, dada essa ideia, dada essa concepção, voltando o filme, significaria dizer que elas estavam todas juntas num certo momento. E daí, bom, por algum motivo, que a gente ninguém sabe dizer, mas essa é a coisa mais aceita, é que houve ali a chamada grande explosão, que não é um nome mais adequado, mas a ideia de que isso se criou a matéria e o espaço e, digamos, a matéria foi criada e o universo está se expandindo, assim como o espaço está se expandindo. Isso teria ocorrido há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Então, esse evento, que é o chamado Big Bang, teria então, na sequência, provocado essa expansão das galáxias, essa expansão do universo. Isso é o que nós achamos que estamos vendo, porque as galáxias mais afastadas, com nós observamos, com exceção de pouquíssimas estão aqui no grupo local, que estariam no movimento em nossa direção, né? Mas a grande maioria, as outras, estão se afastando. Então, por conta disso, é como se a gente pegasse um modelo de um balão, aquela bexiga de aniversário, e colocássemos um monte de pontinhos, né? E um mosquito, se fosse sentar em cima, não é? Fosse pousar em cima de uma das bolinhas, de um dos pontinhos aí, ele iria olhar os outros pontinhos se afastando, não é, dele. Então, quer dizer, é assim que a gente vê os outros pontinhos, são as outras galáxias, se afastando de nós no universo, e isso dá uma indicação de que o universo está se expandindo, né? As galáxias estão se afastando. É a chamada recessão das galáxias, né? Muito bem, então o tamanho do universo e a idade do universo são dados por esses meios, por esses mecanismos, e são esses os conhecimentos. Agora, fechando tudo isso, a grande pergunta que se faz: e você? Qual o seu tamanho no universo? O que você acha disso tudo? Você sabia dessas coisas? Já tinha passado tudo isso na sua cabeça? Será que ajudou um pouco você ter esses conhecimentos? O que você pode dizer se a gente fizesse um debate a partir de agora? E se é assim, como é que você olha o universo? Você pensa ainda nessas coisas? Você sente algo diferente? Veja essa imagem que tem uma pessoa olhando o universo, não é? Pensando, né? Olhando ali, por exemplo, a constelação do Escorpião. No outro tem alguém com uma câmera fotográfica num tripé, tentando registrar e, não é, pensando e sentindo como é que é esse universo. E nesse último aqui, alguém tentando
mostrar para uma criança um cometa, que é aquela ideia de compartilhar o conhecimento com os outros, compartilhar com as crianças, para no mínimo a gente conhecer onde nós estamos no universo. Que coisa é essa que tem a criação, não é? Que universo é esse que nós estamos? E o que nós somos frente a esse universo? Tanto em tamanho quanto na ideia de podermos pensar nessas coisas, não é? Será que a gente tem que ser mais solidário? Será que a gente tem que pensar cada um em si? Qual é a reação que você tem ao pensar nessas coisas com relação ao universo? Então, com isso, nós encerramos essa aula e eu deixo o debate a partir de agora com vocês.